No purgatório não há desespero, porque estão seguros da salvação. Ana Catarina sentiu desde a sua mais tenra idade a necessidade de rezar por eles. E assim nos disse. Sendo ainda menina, fui conduzida por uma pessoa, a qual não conhecia, a um lugar que me pareceu o purgatório. Vi muitas almas ali que sofriam vivas dores e que me suplicavam que rogasse por elas. Me parecia haver sido conduzida a um profundo abismo, onde havia um amplo espaço que me impressionou muito. Me encheu de espanto e turbação. Vi ali a homens muito silenciosos e tristes, em cujos rostos se vislumbrava, apesar de tudo, que em seu coração se alegravam, como se pensassem na misericórdia de Deus. Fogo não vi nenhum, mas conheci que aquelas pobres almas padeciam interiormente grandes penas. Quando rezava com grande fervor pelas benditas almas, ouvia vozes que me diziam no ouvido: Obrigado, obrigado. Uma vez havia perdido, indo à igreja, uma pequena medalha que minha mãe me havia dado, o que me causou muita pena. Considerei que havia pecado por não haver cuidado melhor daquele objeto, e com isso me esqueci de rezar aquela tarde pelas benditas almas. Porém, quando fui ao puxado por lenha, se me apareceu uma figura branca, com manchas negras, que me disse: Te esqueces de mim? Tive muito medo e imediatamente fiz a oração que havia esquecido. A medalha a encontrei no dia seguinte, baixo a neve, quando fui fazer minha oração. Sendo já maior, ia à missa cedo a Coesfeld. Para rezar melhor pelas almas benditas, tomava um caminho solitário. Se ainda não havia amanhecido, as via de duas em duas oscilar diante de mim, como brilhantes pérolas em meio a uma pálida chama. O caminho se me fazia muito claro, e eu me alegrava de que as almas estivessem no meu entorno, porque as conhecia e as amava muito. Também pela noite vinham a mim e me pediam que as aliviasse. É muito triste que atualmente se socorra tão pouco às benditas almas. É muito grande sua miséria, pois não podem fazer nada pelo seu próprio bem. Porém, quando alguém roga por elas ou padece ou dá alguma esmola em sufrágio, nesse momento se permuta esta obra em seu bem, e elas se põem tão felizes, e se reputam tão felizes, como aquele a quem dão de beber água fresca quando está a ponto de desfalecer. Esta noite, 27 de setembro de 1820, pedi muito pelas almas benditas, e vi muitos admiráveis castigos que elas padecem, e a incompreensível misericórdia de Deus, e que não há coisa alguma verdadeiramente boa no homem que não lhe seja útil. Vi o bem e o mal passar de pais a filhos, e se converter em saúde ou miséria pela vontade e cooperação destes. Vi socorrer de um modo admirável as almas com os tesouros da igreja e com a caridade dos seus membros. E tudo isto era uma verdadeira substituição e satisfação pelas suas culpas, não faltando-se nem a misericórdia nem a justiça, ainda que ambas são infinitamente grandes. Vi muitos estados de purificação. Em particular, vi castigados aqueles sacerdotes que amavam a comodidade e o sossego, que normalmente dizem: com um cantinho no céu me contento. Eu rezo, digo missa, confesso, etc, etc. Estes sentirão indizíveis tormentos e vivíssimos desejos de boas obras. E a todas as almas a quem privaram do seu auxílio, as verão em sua presença, e terão que sofrer um desgarrador desejo de socorrê-las. Toda preguiça se converterá em tormento para a alma, sua inquietude em paciência, sua inércia em correntes. E todos esses castigos são, não já invenções, pois que procedem clara e admiravelmente do pecado, como a enfermidade do dano que a produz. Oh, quantas graças recebi das benditas almas! Oxalá quisessem todos participar comigo desta alegria. Que abundância de graças há sobre a terra, mas quanto se as esquece, enquanto que elas suspiram ardentemente. Ali, em lugares vários, padecendo diferentes tormentos, estão cheias de angústia e de desejo de serem socorridas. E ainda que seja grande sua aflição e necessidade, louvam ao nosso Senhor. Tudo o que fazemos por elas lhes causa uma infinita alegria.
O Dr. Wessener relata em seu diário: o padre Lindbergh ficou uma noite para cuidá-la, porque não estava em casa sua irmã e Catarina estava muito mal. Eram as 11 da noite, estando junto ao seu leito, apoiado sobre uma mesinha. Ouviu que alguém tocava como que com uma chave. Se levantou, olhou por todas as partes e não encontrou nada de diferente. Outras vezes ocorreu o mesmo fenômeno e não pôde encontrar a causa daqueles golpes. 2 semanas mais tarde, o padre Lindbergh me disse que a enfermeira havia ouvido os ruídos durante a noite e que haviam sido as almas do purgatório, porque desde há tempo ela não havia rezado por elas. Em outubro de 1821, como se acercava o dia de todos os defuntos, ela fazia duros trabalhos pela noite em favor das almas em pena, conhecidas ou desconhecidas. Às vezes aparecia uma alma ou o seu anjo para pedir tal coisa como satisfação. Uma noite veio a alma de uma defunta e lhe disse que um bem mal adquirido lhe havia sido transmitido pelos seus pais e que agora o tinha sua filha, e queria que lhe advertisse que fizesse uma longa viagem em meio à neve para o devolver. Ela nos disse: quando ia ao purgatório, não só conhecia os meus amigos, senão que também os parentes deles, aos quais nunca havia visto. Entre as almas mais abandonadas, vi aquelas pobres de quem ninguém se lembra e cujo número é grande, pois muitos irmãos, nossos na fé, não fazem oração por elas. Por estas pobres almas esquecidas, rogo eu sobretudo. Em ocasiões via passar diante dos seus olhos, durante a noite, uma intensa luz, e eu via dizer: te agradeço. Ela acreditava que era uma alma do purgatório que vinha lhe agradecer. Clara Sontingen a informou no processo de beatificação de Catarina Emmerich. Pela noite, quando estávamos rezando juntas pelas almas do purgatório, normalmente ocorria que, quando havíamos terminado nossa oração, uma bela luz surgia ante nosso leito. Cheia de glória, Emmerich me dizia: olha, olha, essa luz maravilhosa. Porém, eu estava tão assustada que não me atrevi a olhar. Uma manhã disse ao padre Hensing: diga a gente no confessionário que reze muito pelas almas do purgatório. Elas, ao sair, rezarão por nós em agradecimento. Rezar por elas é agradável a Deus, porque lhes ajudamos a gozar mais rapidamente da visão beatífica.